Fala, meus sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, rapaziada. Tem um vídeo bem interessante pra vocês, o qual eu vou estar mostrando todas as skills do festival que temos aqui de todos os personagens. Então vem comigo, já deixa o like, se inscreve no canal, manda pra ti, pra amiga, volta, like, Instagram, Orkut, quando tudo com tudo, pra dar aquela moral Blight. Não esquece de comentar quais vídeos vocês querem que eu traga no canal, quais conteúdos de Xenoverse vocês gostariam de aprender ou ver aqui no canal com um prazer imenso. E principalmente porque me ajuda a ter ideia do que vocês gostam e querem que eu traga também. Então por favor, não deixe de comentar. E muito obrigado por toda a moral que vocês têm dado. Tem muita gente curtindo os vídeos aqui no canal do Dragon Ball Xenoverse. Isso tem me alegrado demais da conta. Então muito obrigado pela honra e por essa moral. Desejo tudo de bom para a vida de vocês que têm acompanhado o canal, tantas pessoas novas e mais antigas também, beleza? Então hoje, como eu disse, vou mostrar a vocês todas as skills e habilidades especiais que a gente ganha upando a camaradagem dos treinadores aí, dos mestres, né, no Festival dos Universos. Estamos na 6ª edição, então vamos que vamos. Para quem quiser aprender tudo sobre o modo, já tem um guia no canal aí, e também tem um vídeo ensinando como que upa a camaradagem desses mestres da forma mais rápida possível, beleza? Então, não esquece de deixar o hype no celular e de deixar o like para dar aquela moralzinha. Então, partiu, vamos lá mostrar as habilidades dos mestres para vocês, beleza? Bora lá, galera, então estamos aqui, estamos com o Goku, vou começar mostrando a do Goku e do mestre. Vou mostrar exatamente na ordem da lista de camaradagem, então vai ser Goku, Kuririn, Android Zoid, Cell, Videl, Majin Buu, Broly, Hits, Zamasu, Raditz, Nappa, Capitão Ginyu, Android número 17, Pan, Goku, Rosé, Naburá, Kefla, Gogeta Super Saiyajin Blue, Jiren Poder Total, Dispo, Gohan, Jovem, Gotenks, MS Satan, Android número 16, Gohan pré-Ultra Instinto, Freeza forma número 1, Vegeta, Piccolo, Kaba, Goten, Goku Super Saiyajin God, Videl do Dragon Ball Super, Gama 1, Gama 2, Gogeta do Super do Dragon Ball Super, a Rebiane, o Cooler, o Bardock e também me fugiu o último agora, que tem que mostrar pra vocês também, beleza? Então vamos lá. Pra quem não sabe, as skills ali, ó, sempre vão ser aquelas skills que tem escrito ali, ó, Festival entre parênteses. No caso do Goku, é a Genkidama, que é muito interessante, tá? Pra você ativar a animação 100% da skill, você tem que estar destransformado. Dá pra usar transformado também, mas aí não faz a animação toda no caso do Goku. Então bora lá mostrar pra vocês na prática, belezinha? Vamos lá usar a skill. Cara, essa skill pra mim é linda demais, galera. Comentei qual que é a skill que vocês mais acham bonito do festival aí. Vocês vão ver que ele é meio que uma Genkidama normal, só que no meio dela ele se transforma e dá o dano todo, cara. Muito lindo essa skill. Simplesmente maravilhosa. Depois ele se destransforma. Como eu disse, é possível dela transformado também, mas aí caso você dê transformado, aí é só alguém que dá uma normal, tá? Ele não se destransforma e transforma de novo não, pessoal. Então tem esse probleminha aí, vamos dizer assim. Mas se você der destransformado, ele dá essa animação belíssima que faz referência à cena do Majin Buu, né? Que ele joga e também se transforma ali para dar o poder da Genkidama, que é lindo demais, né? Top demais. Belezinha? Vamos reiniciar aqui e mostrar agora a do Kuririn, que é o Taioken do festival, no caso dele, tá? No caso aqui, ele vai cegar o cara e vai dar uma porrada, uma bica, a famosa voadora de voadora, né? Eu falo voadora de 2 pés, mas voadora só de 2 pés mesmo. Então ele dá uma cegueira e dá uma voadora. Não tem muito segredo não, família. Um ataque bem simplão aí do nosso humano Kuririn. Mas o interessante é que dá pra vocês tentarem usar ela num combo e tudo mais. E vocês podem ver que ela gasta vigor também. Então tem que ser planejado ali a forma como vocês vão usar e tudo mais. Então, vocês podem tentar, por exemplo, combar, dar um dash assim no meio e tal. Então é bem interessante. Bora para os dois próximos personagens aí. Belezinha, galera? Bora mostrar aqui da Android número 18 e do Cell na sua forma perfeita, então. Belezinha? Bora mostrar que a da Android 18 é a Dança Mortal Festival. Bora lá, então? Pode ver que ela dá um combaço e é um combo muito interessante. E dá pra você segurar o botão, galera, que ela vai dar um combaço gigante e dá um dano absurdo, tá? Vocês podem ver que se você segurar o botão, simplesmente ela não para o combo, ó. É o dano que dá. É muito, muito forte. Essa skill dela é monstruosa. E essa skill sim dá pra você botar no Android 18 personalizável também, tá, galera? A maioria dessas skills, não todas, se não me engano, dá pra botar nos personagens personalizáveis essas skills. Então, bem interessante, top? Vou mostrar agora do nosso do Cell. Vamos lá, o dele é o Kamehameha Perfeito Festival. Bora lá. Ele vai dar uma bica, vai dar um combinho e vai meter... Ah, não. Kamehameha Perfeito. Viajei. É ataque perfeito. Perdão, galera. Viajei legal. Kamehameha Perfeito, porque é costume, né, do Céu e falar Kamehameha Perfeito. Mas o dele é só esse combinho, tá? Ele dá esse combinho aí bem interessante. Faz referência ao combo dele que ele dá também no anime, pra quem não pegou a referência de porquê desse combo, tá? É um combinho bem interessante. Pode ver que é só essa biquinha, não tem muita variação se segurar o botão ou se você clicar várias vezes, tá? É só esse combinho mesmo, mas é bem bonito e bem legal também. Beleza, galera, bora mostrar aqui não da Videl agora e do nosso querido Majin Buu usada. Bora lá então, o da Videl, que é o ataque especial dela do festival, é a Chute Águia. Então vamos lá,
dar o chute águia aqui. E vocês podem ver que ela vai dar o chute águia normal e depois dar um soquinho. É só isso que muda, né? Comparado com a skill dela normal. É bem pouca alteração, mas tem uma alteraçãozinha aí que pode dar um daninho a mais aí no PVP ou a situação que você quiser usar aí também. Então, essa é a habilidade do festival da nossa querida Videl. Agora, bora o do Majin Buu, que já é um pouquinho mais interessante, que ele vai aplicar até envenenamento quando você usa ela, tá? A dele é a bala de inocência festival. Bora lá, então. Vai dar uma barrigada e depois ele vai usar duas skillzinhas. Vocês podem ver que ele também aplica o envenenamento. Tem uma caveirinha ali embaixo da Videl. Vocês podem ver que ela tá envenenada agora. Bem interessante aí essa skill do Majin Buu. Vou usar mais uma vez aqui, ó. Bem daorinha, pessoal. Então, beleza, galera. Agora Broly e Hit que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? A do Broly é a Ômega Gigante, que tem duas variações de serem usadas, que são muito parecidas, por exemplo, com o Gohan Ultra Beast, tá? Se você só clicar, ele vai ir pra frente, vai dar porrada, e depois vai dar um TP e dar um porradão nele. Eu vou mostrar pra vocês de novo, ó. Vai carregar o Ki, vai dar uma porradinha, bater o Ki, depois teleportar e jogar ele no chão. Mas caso você use o analógico pra frente e clique a habilidade skill, ele vai dar uma bica no personagem e vai dar um pouquinho mais o combo. Vocês podem ver que ele vai estender um pouquinho mais, né? Então pode ser tanto perto essa bica aqui, ó. Podem ver que vai dar o TP e vai dar a bica e vai fazer o resto da sequência padrão depois do ataque. Ou pode ser de longe, que você dá pra frente, vai dar o TP, vai dar um chute. E se ele acertar, aí ele vai dar a skill. E se ele acertar outra skill igual ele errou ali, ele não deu continuação. Mas acertou a bolinha também, ele vai dar o TP e dar outra skill, tá? Então são essas duas formas aí de estar utilizando este ataque especial do Broly. Agora vamos de Hit. O do Hit é o Punho Relâmpago no festival, né? Ele é interessante porque ele meio que vai dar um bait pra trás e depois vai pular pra frente, ó. Pulou e vai dar um ataque, é bem interessante. E dá pra ser usado aí em meio, talvez pra meio que usar pra desviar ali de algum ataque e depois você garantir o ataque aí no seu inimigo. Então, interessante pra caramba aí. Esse golpe pode ser bem utilizado aí pra quem manja dos PVP aí com hitizada. Então, galera, não deixe de comentar quais que você tá achando mais da hora até agora. Pra mim, por enquanto, o Goku tá vencendo, porque a dele é linda demais, cara, aquele skill lá. Então, bora pros dois próximos personagens aí. Beleza, galera, bora mostrar o do Zama, só que agora que é a dissociação instantânea, especificamente do festival, né? Como que eu vou ficar falando festival não, eu tô falando toda hora, porque já o vídeo é sobre isso, então não tem pra ficar repetindo o festival toda hora, né? Então, vamos lá. A dele é um counter, tá? Então, eu vou ativar aqui a IA pra me atacar e dar o counter. Ele vai fazer esse shield, galera, e se a IA atacar na nossa frente, vai ter essa animação aí, ó, e esse ataque muito bonito também. Cara, pra mim é o top 2 por enquanto. Deixa eu mostrar de novo pra vocês, ó. Ele vai ativar um shield e se o cara bater nesse shield é um counter, como vocês podem ver, ó. Vou de novo, ó. De novo e... Sei, bem demais. Deixa eu usar agora normal só pra vocês verem como é a animação. Tá vendo? Ele ativa um shieldzinho lá. Bem bonito a skill, pessoal. Agora bora mostrar o do Raditz. Do Raditz é um domingo duplo, galera, tá? Ele é bem interessante que ele vai dar um TPzinho e vai acertar. E caso ele acerte, ele vai dar outro TP, ó. O TPzinho acertou, dá outro TP e dá uma bica no inimigo que ele acertar. É bem interessante esse ataque. Pode ser bom utilizar ele talvez para desviar de um ataque, tentar fazer uma movimentação diferente e imprevisível ali contra os adversários, caso você escolha o Raditz. Então tá aí, uma variação bem legal e faz referência a uma cena do anime também, galera. Então tá aí, bem legalzinho, bora pros dois próximos personagens aí. Então beleza, galera, estamos aqui com o Nappa e com o Capitão Ginyu. A skill do Nappa é o choque de braço. Tá? É uma skill bem interessante, né? A gente vai usar aqui, ele vai dar uma porradinha, depois vai dar uma bica no meio dos peitos do inimigo aí. Bem interessante. Elas existem duas formas, clicou rapidinho, usou, tá? E tem uma forma mini carregada. A diferença é o seguinte: se você só segurar, ele vai dar essa distância pequena. Caso você acerte, ele vai dar uma distância um pouquinho maior. Vocês podem ver, ele vai percorrer tipo duas de distância da primeira só de clicar, tá? Mas não vai mudar de fato nada, praticamente o dano é o mesmo, tá? Então não tem muito o que agregar aí. É mais pra você usar no meio do combo ali e tal. Não tem muita diferença não em relação ao dano, em relação à movimentação também é bem pouca, então não compensa tanto não, tá? Agora a skill do Ginyu, ele vai rodar igual uma pirueta, igual uma Beyblade, é uma skill bem legal aí, que é Dança Láctea. Então bora lá mostrar pra vocês, ó. Ele vai fazer esse combinho aí, bem interessante e bem legalzinho, tá? Eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Bacana demais, né? E o legal é que vocês podem tentar acertar mais de uma vez, mas é bem difícil acertar a segunda vez, tá, galera? E caso você não use, ele acaba nessa pose, mas vocês podem ver que se eu clicar várias vezes seguida a skill, ó, ele vai dar o combo normal e no final ele vai tentar acertar mais uma lá, tá vendo? Ele poderia continuar o combo caso você conseguisse acertar e inventar um combo pra emendar de novo, tá? Então fica aí bem interessante essa skill também do Capitão Ginyu. Bora pro próximo que vai ser o Android 17 e a Pan. Beleza, pessoal? Então bora mostrar aqui do Android número 17 e da Pan, tá? O Android número 17 é o ponte lateral, que ele vai dar essa skill aqui, que é bem bonitinha, bem interessante, que ela vai e volta, saca só? Bem interessante, tipo um bumerangue, tá ligado?
ela vai e volta. Dá pra você tentar acertar várias também ao mesmo tempo, ó. Ela sempre vai ir e vai voltar, ó. É bem legal, bem interessante. No caso, como eu usei várias aqui, ela não estava acertando, mas geralmente sempre vai ir, voltar e vai acertar. Vai dar até um dano interessante, dá pra você aproveitar e emendar num combo também, ó, que vai acertar depois. Bem legal mesmo, beleza? Agora, a da Pan tem 3 possíveis variações, no caso dela é o disparo simulado. Se você só clicar, ela vai dar um TPzinho e vai dar esse ataque dela aí, né, esse aqui blast dela, bem tranquilo, tá? Se você segurar, ela não faz nada de diferença, mas se você clicar pra frente, né, mirar o analógico pra frente e segurar, ela vai dar uma pausinha e vai dar o ataque. Vocês podem ver que tá vendo, ela demora um pouquinho, ó. Eu fazer isso, ela dá um TP e segura um pouquinho a skill, ela não usa imediatamente. Agora normal, ela já usa imediatamente, se eu der um TP pra frente e segurar, ela segura um pouquinho. Agora, se eu clicar na skill, dar o analógico pra frente e clicar 2 vezes o bolinha, que é o que ativa a skill, ela vai dar mais um TP e depois vai dar a skill, saca só. Tá vendo, ó? Deu mais um TP e aí sim deu skill, ó. Bem legal, né, galera? Então, essas variações é interessante você saber, porque para movimentação isso é muito bom e não gasta vigor esse skill, como vocês podem ver. Então, pode ser uma forma aí de você aproveitar para se movimentar na partida PVP e tal, ganhar uma vantagem do seu adversário. Então, é importante você saber essas variações aí da skill. Beleza? Mostramos uma vez aqui, ó. Segurou, analógico para frente, segurou, ela demora. Só clicar normalmente, ela vai usar rapidão. E se der o analógico, clicar 2 vezes bolinha, ela vai dar esse segundo DP e dar o ataque depois. Belezinha? Então, galera, agora vai ser o Goku Black Rosé e o da Burak que queremos mostrar. Então, a skill do Goku Black é a retribuição divina. Então, ela tem praticamente a mesma coisa, a diferença é que ela vai adicionar 2 golpes a mais aí na habilidade. Se você só clicar, ela vai dar essa bolinha, nada demais, tá? Mas caso você clique e segure o botão depois, ele vai dar esse combo de 3 hits, ó. Tá vendo? Então dá pra você acertar a bolinha, depois segurar o botão, que ele vai dar esse combo aí de 3 hits, tá? Caso você não queira segurar, você pode também só clicar o X várias vezes, que ele também vai dar os 3 golpes aí, fica a critério de cada pessoa. E caso você não queira dar essa bolinha aqui, ó, que ele joga essa bolinha inicial, né, que ele geralmente, como eu falei, pode jogar só a bolinha ou jogar a bolinha e dar o combo, né? Você também pode simplesmente clicar 2 vezes X rapidão, que ele vai dar o combo direto, ele vai ignorar a bolinha, ó, tá vendo? Ele vai cancelar a bolinha e vai dar só o combo com a lâmina de Ki. É bem interessante aí, dá pra fazer uma variação bem legal no combo aí do Gokuzito Black, belezinha? Agora vamos mostrar a skill da Burak, que é a investida da lâmina infernal. Ela é uma skill de perto, tá? Você vai dar uma bica no oponente, ó. Vou mostrar de longe com vocês, ó. Ele vai dar tipo uma bica, tá vendo? Então bora lá, acertar aqui. Acertou, é um combo automático, inclusive é bem bonito, que ele vai pegar a espada e depois vai dar uma skill no inimigo, tá vendo? Bem legal, uma skill bem interessante. Dá pra você fazer no meio do combo, ó. Você acerta aqui um combinho, depois vai lá e usa. É uma skill bem legal pra ele, cara, uma variação bem massa da skill e que realmente ficou bem bonita. Eu achei, pelo menos aí, não sei se todo mundo vai achar legal, mas eu achei bonito pra caramba e achei essa parte da adição da espada dele bem legal também. Então tá aí, só vamos finalizar aqui pra ir pros próximos e bora que bora pros próximos personagens. Bora lá, agora vamos mostrar as duas fusões, que é a Kefla e o Gojo Super Saiyajin Blue. Começando pela Kefla, o dela é a explosão, quer dizer, é a esfera explosiva, belezinha? Que ela vai carregar 6 bolinhas de aqui, ó. Vocês podem ver que ela vai dar 3, olha lá. Bem interessante, é uma skill bem legal, que dá pra acertar bastante, ó. Vocês podem ver, lancei ali agora, dando target novamente. Bem legal, dá pra aproveitar bastante acertar essa skill. E ela dá um daninho até que razoável também. Tem uma distância boa de perseguição também do alvo, ó. Pega até um range bem bom pra perseguir o alvo. Deixa eu afastar mais um pouquinho. Então, bem interessante. Você pode ver que aqui já não pega mais, ó. Chega nele, mas nele não toma dano. E um pouquinho pra frente ele já tomaria, ó. Então, bem interessante, dá um dano bem legal essa skill também. Agora vamos pro Gogeta, que a dele é o Justiceiro Divino. Cara, essa skill aqui fica lindíssima. Eu já vou dar o spoiler aqui, galera. Saca só. Deixa eu me afastar um pouquinho. Ele dá tipo um dash carregando 2 bolas de aqui, ó. E se acerta 2 bolas, aí sim ele continua o ataque, saca? Muito da hora mesmo. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Simplesmente lindíssimo, cara. Essa skill aqui tá no top 3 por enquanto, hein? Qual que tá sendo a favorita de vocês, galerinha? Comenta aí que eu quero saber. Bora pro próximo. Bora lá, galera. Agora vai ser o Jiren Poder Total e o Dispo, tá? O do Jiren é uma investida infinita. Ela é uma skill bem de perto pra você estar utilizando. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vai dar esses vários soquinhos aqui, bem interessante, que é uma skill do anime também. Bem bacana, do mangá também, claro, né? Então vamos chegar aqui colado no Dispo e vamos dar ela pra vocês, ó.
Ele vai dar esse combinho aqui e depois vai dar um socão na boca do estômago. Bem legal mesmo. Mais uma vez para ficar legal para vocês. Belezinha. Bora mostrar a do Dispas, que ela tem duas variações aí. A primeira, que é clássica, né? Que é só clicar. Mas se a gente falar o nome, né? Aniquilação da Justiça, o nome da habilidade dele, tá? Vocês podem só clicar, vai dar um daninho bem interessante, vocês podem ver. Vocês podem também segurar ela para dar um pouquinho mais de dano. Vocês podem ver que ela demora um pouquinho mais para ser lançada, não é instantânea. Então ela dá um pouquinho mais de dano também, consequentemente. Mas vocês podem ver que não é tão mais demorada assim, mas dá para aproveitar, talvez usar alguma função especial. Outra coisa que vocês podem fazer é dando um analógico para trás, ele vai dar um cambalhota e usar a skill, ó. Tá vendo? Bem legal essa situação em que ele dá essa cambalhotinha para trás, que também pode ser segurado nessa versão, tá, galera? Você pode segurar nas duas versões, tanto na cambalhota para trás quanto segurar normal. E, ó, pode usar rápido também. Então, se você der um analógico para trás, ele dá essa cambalhotinha e usa a habilidade. Beleza? Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Bem legal, é uma skill bem bonita também, por sinal, inclusive. Então, galera, bora mostrar aqui do Gohan jovem e do Gotenks, cara. Pra mim, já vou deixar claro aqui que é cinema absoluto essa skill do Gohan. E pra mim, ela é a top 1 mais bonita das que a gente vai ter mostrado até aqui o momento, tá? Então, pra mim, Gohan, Goku e depois a dos essas mais bonitas, comenta de vocês aí, belezinha? Então, a skill do Gohan é o Relâmpago Violeta, belezinha? Vamos usar aqui pra vocês verem, olha só, rapaziada. Que skill linda, cara. Ele transforma o Super Saiyajin 2 e dá um combaço muito bonito, tipo putaço, e faz referência ainda à transformação dele clássica do anime lá, na hora que o 16 toma pisada. Bem legal. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês, ó. Vale lembrar, galera, que por acaso se eu não locar, ele também pega automático, dependendo da distância que estiver perto do inimigo. Então se estiver muito perto, ó, não tá locado, vocês podem ver que ele vai acertar do mesmo jeito, ó. Então é bem legal essa skill e é muito cinemática, cara, lindíssima. Eu gosto muito desses ataques que são bem cinematográficos, né? Eu sei que pra usar no PVP no dia a dia é meio complicado, mas pra ver de vez em quando assim é lindo demais de assistir simplesmente. Vocês podem ver que também já dá pra usar no transformado e ele não se desforma, né? Ele só meio que faz a animação de transformação mesmo já estando transformado. Mas ainda assim é bem legal. E ele meio que ele dá tipo uma carga no Ki maior, tipo assim, de fúria e tal. E não aparece também, claro, aquela ceninha inicial dele se transformando pela primeira vez no Super Saiyajin 2, né? Então tá aí, bem legal mesmo essa skill, muito da hora. Vou mostrar pela última vez aqui, depois dessa aqui, só pra vocês verem agora, sem eu estar falando. Simplesmente insano, né, galera? Não tem jeito, muito bom, cara. Agora vamos mostrar a do Gotenks, que é o canhão da vitória. Ela é uma skill bem próxima também. Ele vai rodar o braço e vai dar um soco nele e depois fazer um combinho, saca só. Legal, né, família? Uma skillzinha bem da hora, bem bonita. Também acho que bem válida pra se estar utilizando talvez no meio de algum combo. Então é bem legal essa skill aí. E pode trazer uma variação boa aí pros personagens de modo geral, né? Dá pra também utilizar transformado, claro, mas o que vai aumentar é só o dano. Não muda a animação, para caso alguém tenha dúvida eu vou mostrar aqui. Pode ver que a animação é exatamente igual ao transformado ou não transformado. Beleza? Show de bola, bora pros próximos aí. Então, beleza, galera, agora do Mr. Satan e do Android número 16, bora lá? Então, do Mr. Satan é o presente pra você, que ele simplesmente, caso o personagem esteja voando, ou você também esteja voando, ele vai jogar pra cima. E caso não, ambos vocês estejam no solo, você vai botar no chão, tá? Caso você não esteja dando target no inimigo. E caso você dê de target, ele também, e você esteja voando, no caso um pouquinho, você joga meio que flutuando também. E vocês podem ver que é uma carinha feliz, que é tipo um soco, né? Vamos dizer assim. E quando pega, dá um dano no inimigo, ó. Vocês podem ver? Vou botar várias aqui no chão também, ó. Vocês podem acumular, gastar uma barrinha de Ki, vocês podem ver. Vou pegar o Android número 16 aqui e vou passar pra vocês verem o que acontece, ó. Tá vendo? Ela dá um daninho aí, bem legal. Vou usar aqui também na versão aérea, ó. Vocês podem ver que ela vai atrás, ó. Vou virar ele aqui agora pra tomar propositalmente a skill, ó. Então vocês podem usar talvez para fazer tipo um campo minado no mapa, forçar o inimigo a ir pra cima e acabar tomando ali, ou tentar distrair ele para ele tomar um presente em vono. Dá pra fazer essas variações aí com o Mr. Satan, belezinha? Agora bora pro número 16, que a skill dele é a derrubada foguete, tá? Se você só clicar, ele vai dar essa ombrada, dar o TP e dar uma bica, beleza? Vou mostrar mais uma vez pra vocês. É uma skill bem simples a princípio, mas ela tem uma variação bem legal, que caso você segure, ele faz uma animação muito bonita, saca só? Ele vai ficar meio verdão, vai fazer a parte padrão, só que agora ele vai fazer um combo, vai dar até uns tirinhos também bem legal, cara. Bonitaça, né não, rapaziada?
Eu, pelo menos, acho bem da hora quando as skills assim, como eu já falei. Então, top demais. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês. Bacana demais, né, rapaziada? Muito bonito. Bora pros dois próximos personagens. Let's go. Então, beleza, pessoal? Estamos aqui com o Goku pré-Ultra Instinto e o Freeza na sua primeira forma. Então, bora lá. Explosão ofuscante é a skill do Goku. Ela vai dar essa porradona aqui, ó. Essa barreira, tá? Ela não funciona exatamente como um counter. É um counter, mas não é um counter, porque o tempo é muito limitado para você usar como counter. A menos que você acerte o tempo certinho. Mas não recomendo muito. Ela dá pra você usar no meio do combo também, ó. Vocês podem ver aqui. Dá pra usar no meio do combo. Então, é bem interessante essa skill também. Mas ela você pode usar à toa aqui também. Vou usar aqui, ó. Belezinha? Ele vai dar esse mini combo chutes aí. Então essa é a skill dele. Nada demais. Mas é uma skill legalzinha que dá, como eu disse, pra usar em alguns combinhos. Dá pra você criar algumas sequências aí bem interessantes também. Depois você pode tentar misturar aí. É bem legal. Dá pra ter uma criatividade de certa forma também com o boneco, tá? Então, belezinha. Agora bora pra skill do Freeza, que é a bomba Sonic. Ele vai tacar a bombita aqui, ó. Tem. E depois vai dar uma sequência bem bonita de golpes no inimigo, ó. Cara, achei bem legal. Eu gosto muito, como eu disse, já vou repetir novamente, essas skills cinemáticas que pra mim são sensacionais e as melhores. Cara, essas são simples demais, eu não gosto muito, mas são sempre bem-vindas, claro, que queira ou não, uma variação a mais pro personagem. Mas a variação cinemática é sempre melhor pra mim. Então, pessoal, agora o Vegeta e o Piccolo. Vou estar mostrando duas skills bem clássicas para os dois personagens muito clássicos do anime. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e com certeza irão pegar a referência das duas, acredito eu. Bora lá então. A skill do Vegeta é o Destruidor de Galáxias, que faz referência à primeira vez que vemos o Vegeta. Bora lá então. Ele vai dar um agarrão pra frente, ó. Tentar dar um agarrão, tá vendo? Então é bem interessante. Tem uma distância até que boa do agarrão. É como se fosse um agarrão normal, na verdade. Então dá pra fazer na sequência de combo, claro, caso você tente. Mas é mais fácil tentar acertar em solo. E olha só a skill, que bonita ela é, família. Bacana demais, é uma skill zona, né? Mas eu acho bonita pra caramba. E fica bem legal de acertá-la ainda, essa skill aí. Bora pro Piccolo usado agora. O Piccolo é bem interessante também, o dele é o Granada Infernal, que é o nome clássico de uma skill dele. E saca só, ele também vai fazer um combinho, ele vai dar essa porradinha aqui, tá vendo? E se ele acertar, aí sim ele vai fazer o combo. Vocês podem ver, ele vai tacar essa bolinha e fechá-la. Então, pegaram a referência, e família, muito da hora essa skill dele também. Beleza, família, vou mostrar que é do Cabba agora e também do Goten. Do Cabba chama Investida Galek, tá? Existem duas formas de acertar. Se vocês só clicarem, ele vai dar essa porradinha, vai dar o triângulo, tá vendo ali? Mas caso vocês segurem a skill, ele vai, no final ele vai segurar um pouquinho mais ali, ó. Em vez dele só dar a porradinha, ó, ele vai dar uma seguradinha. Deixa eu mostrar de novo pra vocês, ó. Vai dar uma seguradinha antes de dar a porrada, tá? A skill no final das contas é a mesma, ela não muda você segurar ou não. Só tem essa diferença que vocês ganham, atrasa ou ganham alguns segundos, podemos dizer assim, antes do lançamento da skill. Bora lá acertar agora então, mostrar pra vocês. Bem legal, uma skill bem bonita, né, família? Então vou mostrar aqui lá mais uma. Então ele vai acertar, vai dar um combinho e usar a skill que o Vegeta ensinou pra ele. Bem bacana, né? Afinal ele é o discípulo do Vegeta, como vimos aí. Então bem legal, vamos mostrar agora a skill do Goten, que é a carga. Então vamos lá, ele vai dar a famosa cabeçada e BUM! Vocês podem ver, lembra muito uma skill do Gohan. Então vamos lá, mais uma skill para vocês. Belezinha, tá aí a skill do nosso querido Goten. Beleza, família, vou mostrar aqui agora o Goku God para vocês. E também o Gogeta do Super Base. Então vamos lá. O do Goku God é o Laço Divino. Não tem muita variação, a skill é uma só. E se ele usar, ele vai fazer esse movimento com a mão e soltar essas ondas aí. Pra pegar tem que dar bem próximo ao inimigo. E se pegar, acontece esse golpe aqui, ó. Saca só. Bem bacana, né, família? O que vocês acharam? Acharam legal? Acharam diferente? O que vocês acharam dessa skill? Não lembro como é que ele usa ela. Acho que talvez seja no mangá que ele usa. Pelo menos no filme, não me lembro dele usar essa skill aqui, não. Deve ser, talvez, provavelmente referente ao mangá, acredito eu. Quem souber, comenta aí, por favor. Agora, bora pro Gogetão da massa. O Gogetão é um counter, que é um counter bem clássico, que é o Cometa Giratório. Saca só. Ele vai dar essa skill, ele vai usar ela várias vezes, né? É bem interessante.
Ele usa ela no filme do Broly especificamente. Então, bem legal. Como que usar o Tivalho, o bot pode atacar a gente. Se ele atacar... Opa, ele acertou. Opa. Beleza, vamos ver se acerta o time. Caraca, tô errando o time. Ele agora pegou. Se pegar, ele vai dar esse counterzinho aí. Bem bacana. Deixa eu ver, deixa ele vir de novo. Beleza, pegou de novo. E pronto, tá? Bem legal. Esperar de novo. Pegamos de novo. E buenas, pessoal. Deixa eu iniciar aqui, ó. Quando a gente chegar perto aqui, não pega, ele tem que acertar a gente, tá vendo? E ele demora até um pouquinho. É um counter que até demora, se você for ver. Demora um pouquinho para ele pegar. No caso aqui a gente tomou uma skill. Belezinha. Pegamos aqui agora e top demais, beleza? Bora pros próximos. Beleza, galera, bora mostrar agora a skill do Gama 1 e do Gama 2 pra vocês. A do Gama 1 é a Código R. Bora lá, Força Gama, Código R, bora lá então. Usar aqui, ele vai dar um tirinho com a pistola e logo em sequência fazer um combaço bem bacana e bem bonito também. A skill em si. Vou mostrar mais uma vez. Bora lá. Bacana demais. Agora bora pro nosso querido Gama 2, que a dele também é Força Gama e dessa vez é o Código B. Bora lá. O dele lembra bastante. Vocês podem ver que essa foi segurada. Se você só clicar, ele vai dar o tirinho e vai dar o combo. Mas basicamente é bem interessante. Não tem muito... Os dois são bem parecidos na proposta das skills, né? Como vocês podem ver. E o dele dá pra dar esses 3 tirinhos. Vocês podem ver que eles espalham ali, mas a diferença é bem pouca. Mas o mais é a variação do combo. Mas eles também ao mesmo tempo são bem semelhantes ao final, que é diferente um do outro. Bora lá então, família. Ribrianne e Gohan Ultra Beast agora. Da Ribrianne é um counter, dela é atenção, atenção. Deixa eu ativar aqui o botão pra gente utilizar. Acertei o counter, como vocês podem ver. Ela vai fazer essa animaçãozinha aí e vai dar o golpe. Deixa eu só fechar aqui e mostrar aqui como é que é o counter dela, tá vendo? Ela faz uma pose e sobra esse negocinho amarelo em volta. Vamos fazer ele acertar a gente mais uma vez. Opa, errou. Ele o time. E de novo. Pera aí, meu garoto. Agora tomou. Belezinha. Top demais. Beleza, agora vamos pro Gohan Ultra Beast. Ele é o Broca Veloz, tá? Ele vai fazer a pose. Se acertar, ele vai dar um combinho e dar uma explosão demoníaca no final. Pega uma área bem grande até esse dash que ele dá pra frente, né? Esse é o cotovelado que dá pra frente. Então, dá sim pra emendar no meio de combo desse ataque, viu, pessoal? Caso alguém se pergunte aí. Mas vocês podem ver, deu pra emendar no meio de combo tranquilo. Então, bem legal. E é uma variação bem útil, porque vocês podem ver, pega uma distância bem boa do ataque assim. Vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. Top demais. Vamos lá, último agora. E tem. Belezinha, bora pros próximos agora que tá acabando. Beleza, galera, bora aqui agora o ataque do Vegito Blue pra vocês. O dele é o Kamehameha final e é um ataque top demais. Bora lá então. Ele vai dar tipo uma... Como é que fala? Uma joelhada no cara e depois vai dar o ataque. Beleza? Vou mostrar pra vocês, ó. Tem um certo range pra pegar, ó. Dá um dashzinho pra frente, ó. Então tem que ficar ligeiro aí pra ataque acertar bonitinho. Bora lá? É um Kamehameha bem bonito, diga por sinal. É uma animação bem da hora, né, família? Já tá de novo aqui pra vocês verem mais uma vez. Um ataque, pelo menos eu acho lindíssimo. E acho que pra tirar foto, cara, fica simplesmente sensacional. Algumas poses nesse ataque aqui, tá? Então, pra quem curte aí tirar fotinha, só dá aí. Agora eu vou mostrar o do Cooler pra vocês. O do Cooler chama-se Caçada Mortal e é um combo também. Ele vai dar um dash pra frente e se acertar, vai dar 2 hits aí no inimigo e depois dar um terceirinho. Pode ver, dá um dashzinho. Ele pega até uma certa distância bem boa, né? Pode ver que pega uma distância muito boa o ataque. Então, bem interessante também. E dá pra, claro, usar no meio de combos também, caso vocês queiram. Beleza? Bem bacana. Agora bora para os 2 últimos personagens. Eu vou mostrar agora, galera, o Bardock sozinho. E depois vou mostrar a Videl do Super separada, porque eu não tenho a Videl do Super. E quem me forneceu a skill dela foi um parceiro, né? Eu tenho a camaradagem dela no máximo, mas não tenho a DLC disponível dela jogável. Então
Então eu pedi um parceiro pra gravar ela pra mim. Então eu vou mostrar agora somente o Bardock pra vocês. Bora lá? Então bora lá, galera, mostrar o Bardockão. Botei no cenário ideal, claro, que é da nave do Freeza aqui. Claro, contra o Freeza também. Depois, como eu disse, vou mostrar o Davidel, que eu pedi um amigo pra gravar pra mim. Vou botar na edição a Davidel também pra mostrar pra vocês. Então, top demais, cara, do Bardockão. Lindíssimo esse aqui. E esse igual pra mim é o top 1. Eu vou falar que meu top é Gohan, Bardock e depois o Goku. As 3 skills mais bonitas pra mim. Comenta aí de vocês aí, que eu quero saber também, pessoal. Vamos lá. A do Bardock se chama Ataque da Vingança. Vamos lá. Que essa skill é lindíssima, velho. É um combo bonito demais de se ver. Ele dá vários combos, depois usa um ataque especial. E tem o claro que ele vira o Super Saiyajin, muito brabo, tá, pessoal? Vocês conseguem usar de novo, tá? Ele não se destransforma, ele fica transformado assim como o Gohan permanente, tá? Espera que eu usei a skill errada. Vou usar aqui de novo, ó. Pra vocês verem. Ele vai dar um TPzinho, vai pegar o cara por trás. Depois vai dar mais um combinho aí, vai virar Super Saiyajin e dar o ataque clássico, assinatura dele, né? Um top demais. Eu vou usar a Saiyajin agora de novo pra vocês verem que ele dá normal. E é a mesma coisa com o Gohan, ele só dá tipo um efeitinho ali como se estivesse carregando. E a animação no final, naquele ver o Super Saiyajin já vai estar transformado, então não vai ter a animação de novo. Podemos dizer assim que seria agora, vocês podem ver? Ficou bem da hora. Vou mostrar mais uma agora vez sem narração pra vocês. Bora lá. Simplesmente Absolute Cinema, não tem jeito, galera. Essa skill aqui, linda demais, galera. Então comentei quais vocês curtiram mais no vídeo de hoje e fiquem com a video aí agora pra vocês. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrei todas as skills dos personagens do festival aí. Comenta qual a sua favorita, qual você gostou mais e qual você tá ansioso aí pra pegar, caso não tenha pego ainda todas, que eu quero muito saber, belezinha? Então, assim que sair mais informações e tiver mais coisas, pelo que eu fiquei sabendo, já tá previsto que parece que no aniversário do Xenoverse 2 vai ter o 7º Festival dos Universos, então provavelmente vai ter novos personagens, vai ter novas coisas, então vou atualizar todas as informações dos vídeos que eu já fiz do 6º Festival quando sair o 7º, caso realmente saia, e também refazer esse vídeo aqui das habilidades. Eu não sei se no próximo eu vou fazer falando igual eu fiz esse, talvez eu mostre só as skills diretas dos personagens, mas aí vou ver direitinho o que eu vou fazer, beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembre-se, Jesus te ama muito e ama toda a sua história. E tamo junto, rapaziada. Não se esquece de se inscrever, mandar pra todo mundo aí esse vídeo. Acompanha o canal que tem muito vídeo pra sair relacionados a Dragon Ball e também a RPG. E quando você no Verse 3 vai ter muito, mas muito vídeo mesmo aqui no canal. Então, bora que bora. Dale dele dole. Belezinha? Tamo junto, fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Falou e...